Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Coração Corintiano, de Lourenço de Aféria. Capítulo 11. 11 ídolos entram em campo. Uma derrota gloriosa. Time de várzea não treina, joga. A várzea sempre foi a pátria da improvisação, e há quem diga que o Esporte Clube Corinthians Paulista, como autêntico e óptimo fruto da várzea, partiu para seu primeiro jogo com a cara e a coragem, sem treino preparatório nenhum. Os comentaristas esportivos da época reconheciam e até escreveram isso quando o Corinthians inglês estiver em São Paulo, que enquanto os jogadores estrangeiros não descuravam de sua forma física nem durante a viagem marítima, treinando no Tombadilho do Aragon, os jogadores brasileiros detestavam o training. E é claro que os jornalistas se referiam especialmente aos futebolistas dos clubes grandes. A Várzea, então, nem pensar nisso. De fato, ao longo de sua história ou algo com isso parecido, o futebol varziano brasileiro sempre ocupou seu tempo em jogos de verdade. Antes que o metro quadrado do solo paulistano passasse a custar o preço de uma pepita de ouro, antes que a blitz imobiliária derrubasse todas as traves e todas as bandeirinhas de corner por esse mundinho de Deus. Jogador varziano era sinônimo do atleta voluntário que jogava no sábado à tarde, no domingo de manhã e no domingo de tarde em três times diferentes, defendendo três camisas. Sempre foi assim, normal. Daí que deve ter sido mais ou menos nessa base que o Esporte Clube Corinthians Paulista começou a sua carreira futebolística, formando um time a partir da experiência sabida de cada jogador. Conheciam-se os craques, os bons de bola, e esses haviam sido convidados e aceitaram jogar no novo clube. Mas o Corinthians não estava formando apenas um time, sim três. E nesse caso, não custa admitir que tenha ocorrido algum training preparatório, talvez no dia 7 de setembro ou no feriado do dia 8. Um training para formar os três grupos, disputa sem camisa, ou com camisas escolhidas ao léu, ou um time com camisa e um time sem camisa, como ainda se vê, quase um século depois, à beira do asfalto da cidade. Um training para, inclusive, amansar certas rivalidades pessoais, apresentar os do Botafogo aos do Domitila e aos do Paris, ajustar temperamentos. Havia ali gente que vivia pegando no pesado e outros com o privilégio de estudar em boas escolas. A vida é um pouco mais mansa. Mas se houvesse esses trainings, ninguém fez ata nem está vivo para contar. O fato mais comprovado e confirmado por várias penas e depoimentos verbais é que houve o primeiro jogo de verdade. Esse jogo foi contra o União da Lapa. O dia é incerto. A incerteza vem de algumas imprecisões de datas que se publicaram a respeito dessa partida memorável, que, todavia, não resistem a uma simples conferência do calendário. Há uma versão de que a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista fez realizar-se um training ao qual compareceu grande público, no Bom Retiro, com duas equipes. A equipe A tinha como capitão Rafael Perrone e a equipe B era capitaneada por Anselmo Correia. Os dois capitães, portanto, faziam parte do grupo de 5 operários que haviam tido a ideia inicial de fundar o clube. Nada mais normal. Ocorre que a data desse training é mencionada como sendo dia 14, domingo, já que se realizou o primeiro jogo contra o União da Lapa. A dúvida começa a tomar corpo a partir do momento em que se verifica que o dia 14 de setembro de 1910 não foi domingo, e sim uma belíssima quarta-feira, dia de batente duro, e nessas circunstâncias é muito improvável que o clube que precisou fazer vaquinha para comprar a bola, um clube pobre, de operários, tivesse condições de fazer treino em dia útil de semana. É possível, naturalmente, que tenha havido um bate-bola, formado por jogadores que estudavam no Arquidiocesano, no Coração de Jesus, no Ginásio do Carmo, que estavam testando o campo recém-capinado do Bom Retiro. Podia ter sido até um reconhecimento do gramado, por parte de alguns jovens estudantes, entre eles os irmãos César e Manuel Nunes. Realmente, César, que ajudara a fundar o clube, jogaria no primeiro quadro do Corinthians desde o princípio. E Manuel Nunes, o Neco, começou jogando no segundo quadro. Ambos vinham do Botafogo. Um depoimento de Antoninho de Almeida dá o dia 10 de setembro, sábado, como aquele em que se enfrentaram o Esporte Clube Corinthians Paulista e o União da Lapa.
O desafio à União tinha sido, à primeira vista, uma verdadeira temeridade. O União era uma excelente equipe. Devia golear o adversário. Realmente ganhou o jogo, mas por um resultado tão magro, tão suado, tão penoso, que quando a partida terminou, a sensação da torcida de ambos os lados era de que se o vento fosse mais forte, se tivesse batido uma brisa na hora certa, o placar teria virado o resultado e dado a vitória à garotada do Bom Retiro. Não houve briga. A camisa do Corinthians era modestamente branca, a cor que não desbota, e ainda não ostentava nem mesmo o primeiro distintivo do clube, que se resumia a 4 letras entrelaçadas: SCCP. Esse jogo na Lapa foi assistido, ao que tudo indica, por vários estudantes da Politécnica, que utilizavam as oficinas da São Paulo Railway, muito bem montadas e com equipamentos importados, para realizar testes de engenharia mecânica referentes ao currículo escolar. Todos estavam admirados com o Clube dos Operários. O União da Lapa não era um time qualquer. Mais tarde chegaria à segunda divisão da Associação Paulista de Esportes Atléticos e em suas fileiras atuavam jogadores do nível do magnífico Américo Fiaschi, um rapazinho de apenas 14 anos, nascido na cidade paulista de São Carlos, que tinha chute preciso e foi comparado à Formiga, Agnello e Caetano, e apontado como um dos melhores extremas-direitas do scratch paulista. Américo Fiaschi percebeu que aquele time que havia enfrentado não era apenas do Bom Retiro, estava destinado a ser o time da cidade. E muito mais que isso. Américo Fiaschi um dia sairia do União da Lapa, passaria por vários clubes da várzea e em 1913 vestiria também ele a camisa branca corintiana que respeitou desde o princípio, mas depois passou também a amar. O Esporte Clube Corinthians Paulista entrou em campo com 11 jogadores e saiu de campo com 11 ídolos. O primeiro time do Corinthians, Valente, Perrone, Capitão e Atílio, Lepre, Alfredo e Police, João da Silva, Jorge Campbell, Luiz Fabi, César Nunes e Joaquim Ambrosio. As camisas foram lavadas na primeira vez e nas vezes subsequentes, durante meses, pela irmã do Centro Médio Alfredo, que usava sabões de cinza em pedra, em tacho de ferro, e costumava deixar as peças em molho de anil, para alvejar. Antes de as camisas esgarçarem pelo uso, o preto das mangas e da gola tinha esmaecido e virado uma espécie de azul fajuto. Mas para todos os efeitos estatutários, o uniforme continuava sendo preto e branco. Em todo caso, Miguel Batalha já tinha tomado as providências para que o time tivesse um uniforme com tecido mais digno e de melhor qualidade. Miguel Batalha não ia poder continuar mais tempo na presidência. 15 dias, um mês, tanto. Dizem que ficou 3 meses. Outros afirmam que não passou de 15 dias. Mas nas suas mãos, o Esporte Clube Corinthians Paulista ganhou a certidão de nascimento e o primeiro teto sob o qual se abrigou. E em sua casa, ou em sua alfaiataria, fora aberto um espaço para o sonho e para a utopia, porque o Corinthians no começo foi uma utopia. Dos 5 pioneiros, Joaquim Ambrosio, que sugerira o nome Corinthians Paulista, jogava na ponta esquerda. O outro, Rafael Perrone, era zagueiro e capitão. Ele escalava o time. César Nunes, também sócio fundador, tinha 17 anos. Aos 10 aprendeu a jogar futebol com os alunos do colégio dos Salesianos, mas fazia 7 anos que não participava de nenhuma equipe. Foi dos primeiros a aderir ao clube do Bom Retiro, trazendo seu irmão menor, Manuel, então com apenas 15 anos. Manuel, o Neco, começou jogando no segundo quadro. César entrou direto no primeiro, atuando na meia esquerda contra a União da Lapa, e depois indo para a ponta esquerda quando formou numa das mais homogêneas linhas de forwards de São Paulo. César nunca chegou a ser um grande craque, uma estrela de primeira grandeza, mas se ajustou perfeitamente à equipe, onde todos se completavam, cada um na sua posição. Do quinteto atacante, onde a princípio jogava, passaria depois para a defesa, tornando-se um half regular, ou um half regular. Half quer dizer não half o meio campo, mas half quer dizer meio de campo, né? O meio, meio. Mas no caso, como a gente está falando de futebol, é meio campo. Depois dele se falou assim: não é extrema de grande nomeada, nem o Ralph dos mais seguros.
unicamente porque se torna em demasia arrebatado e nervoso quando seu quadro está perdendo. O Corinthians Paulista se estruturou com jogadores que davam sangue no campo, suava a camisa desde o primeiro minuto, e essa característica formou sua índole. De César a Idário, de Idário a Tolguinha, de Tolguinha a Goiano, de Goiano a Carbone, de Carbone a Vladimir. E por isso, apesar de todo o tempo corrido e decorrido, ainda hoje a torcida corintiana sabe perdoar todas as fraquezas do time, menos o pecado mortal do corpo mole, a falta de fibra, a ausência da garra, que nos outros clubes pode até passar em branco. A primeira cervejada oficial coincidiu com a primeira vitória contra o Estrela Polar, time aguerrido por 2 gols a 0. Foi o segundo jogo do Corinthians que entrou em campo com a mesma equipe que enfrentara o União da Lapa. Mas agora o time se ajustava. O centroavante Luiz Fábio marcou o primeiro gol do jogo e o primeiro gol da história do Sport Clube Corinthians Paulista. O segundo gol quem fez foi George Campbell, que também trabalhava na estrada de ferro dos ingleses e já começava a recolher dos gringos algumas contribuições em dinheiro para o clube. Campbell era sócio fundador do Corinthians. Rolou bebida, que foi paga com um rateio geral. Uma grande carroça puxada por 2 cavalos atravessou toda a rua dos italianos e descarregou na confeitaria do Desidério barris de chopp e barras de gelo, provenientes da cervejaria Germânia, um galpão amplo localizado ali mesmo no Bom Retiro, na referida rua de onde se evolava permanentemente um suave olor de malte e cevada. Normalmente, as rodas das carroças que transportavam diariamente a cerveja crepitavam no calçamento de pedra, como engrenagens enferrujadas. Mas naquela vez o barulho se tornara alegre e agradável de ouvir, porque se misturavam ao alarido de brasileiros, italianos, espanhóis e portugueses que se abraçavam irmanados, alguns com os bigodes de tamanho família agarrados a minúsculos flocos de espuma branca. Comemoravam. Bebeu-se as baldas. Os irmãos Reichert, donos da cervejaria, não desmereciam o sangue alemão das veias e torciam pelo Germânia, que tiveram a generosa e inteligente ideia de fazer um desconto camarada no preço da bebida, pois intuíram que, pelo tamanho da festa, se dependesse de novas vitórias, aquela turminha iria no futuro comprar cerveja em tonéis. E de fato, a segunda remessa de cerveja foi encomendada logo a seguir, por um feito ainda maior, quando o Corinthians Paulista destroçou por 5-0 o time onde praticamente só jogavam ferroviários ingleses da Associação Atlética da Lapa. A notícia dessa goleada estrondosa repercutiu com um tiro de rojão no silêncio da madrugada. A partir desse feito, os adversários começaram a pôr de molho não apenas os uniformes do time, mas também as barbas. O pessoal passou cantando pela barbearia do Salvador Batalha. Ele chegou à porta. Quanto foi a tunda? Perguntou. 5-0, fora o baile. É com o pé, com a mão, o Corinthians é campeão. Geralmente Salvador Batalha cumpria sua pequena devoção diária depois que atendia o último freguês. Acertava as costeletas, passava álcool, abanava a toalhinha para evaporar, bombava talco perfumado no pescoço do cidadão. Agradecia a gorjeta e fechava as 2 folhas de madeira da porta do salão que dava para a rua. Fazia aquilo quase maquinalmente, mas no dia da primeira goleada ele não tinha freguês nenhum. Era domingo, dia de folga. Mesmo assim, ele lançou mão de todo o seu fervor ao subir na cadeira de encosto de palhinha para trocar a estrelinha da lamparina junto à imagem de Santa Rita de Cássia, que estava pipocando por falta de óleo de caroço de algodão. Os ingleses que perdoassem, mas Salvador tinha de fazer um agradecimento especial a Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis. Foi a primeira protetora do Corinthians Paulista. Depois, muito tempo depois, é que foi escalado São Jorge. Notas 1. É o que consta no álbum Campeão dos Centenários, onde aparecem colaborações e depoimentos de vários autores sobre o Corinthians. 2. Nada impedia, por exemplo, que os alunos do Ginásio do Carmo, que jogavam no time do Santo Américo, daquele estabelecimento, atuassem também na várzea. E era o que acontecia normalmente. 3. O dia da realização do primeiro jogo, 10 de setembro, pode ter gerado a confusão de ligar a fundação do clube a essa data.